Você já imaginou fugir do seu próprio casamento, de vestido, buquê e tudo? E se na fuga você desse de cara com o homem mais poderoso do país, um homem frio, temido, inacessível, que mudaria sua vida para sempre? Ela queria apenas escapar de um destino infeliz, mas acabou mergulhando em um mundo de luxo, poder e um amor tão proibido quanto arrebatador. Essa é a história de uma mulher corajosa, um homem cercado por segredos, e um amor que começou na fuga e cresceu em meio ao caos. Já se inscreve no canal, curta o vídeo, comente. Você teria coragem de fugir do altar? Compartilhe com quem ama uma boa história de reviravolta e romance. O som dos violinos preenchia o ar com uma melodia suave, como se o universo inteiro conspirasse para uma cerimônia perfeita. O salão da catedral estava decorado com centenas de flores brancas importadas, cristais reluzentes e detalhes em ouro. Os convidados todos da alta sociedade ocupavam seus assentos, sorridentes, com celulares em mãos e olhos atentos, prontos para registrar cada segundo do que seria, para todos, o casamento do ano, menos para ela. Isadora mantinha os olhos fixos no espelho imponente do camarim anexo à igreja. A maquiagem impecável escondia seu rosto pálido de ansiedade. O vestido tomara que caia, bordado à mão, caía sobre seu corpo como uma armadura delicada. As joias herdadas da avó brilhavam como se aprovassem a união, mas por dentro algo gritava. Gritava tão alto que nem os violinos conseguiam abafar. Ela estava prestes a se casar com Gustavo Magalhães, herdeiro de um império imobiliário, o genro dos sonhos de qualquer família tradicional. Bonito, educado, estrategicamente importante, mas não era o amor de sua vida. Nem perto disso. Nunca foi. Isadora havia crescido em um ambiente de aparência. Seu pai, um diplomata austero, moldara cada passo da sua jornada. Ela fora treinada para ser a esposa perfeita, polida, elegante, obediente, e agora estava ali a segundos de dizer o sim que não lhe pertencia. Uma batida na porta interrompeu seus devaneios. "Pronta, filha?" perguntou sua mãe, entrando, sorridente, os olhos marejados. "Estou quase", respondeu Isadora com um sorriso tremido. Naquele momento, ela soube que ninguém entenderia, ninguém a ouviria, porque todos já tinham um roteiro pronto, e ela só precisava representá-lo. Mas e se ela se negasse? E se, pela primeira vez, fosse protagonista da própria vida? A música mudou. A marcha nupcial começou a ecoar. A porta se abriu e Isadora entrou. Lentamente, como uma boneca de porcelana, ela caminhou pelo tapete vermelho. Cada passo parecia pesar toneladas. Os flashes dos celulares, os olhares emocionados, o buquê entre suas mãos. Tudo parecia falso. Tudo, menos o frio na barriga. Menos o coração que batia como se quisesse fugir primeiro que ela. Lá estava ele, Gustavo, um sorriso perfeito no rosto. Tão convencido de que aquela mulher era dele, tão certo de que o destino estava sob controle. E ela? Uma prisioneira com véu. O padre começou a cerimônia. As palavras se embaralhavam nos ouvidos de Isadora. Seu olhar se fixou em uma janela aberta no alto da nave. Uma brisa leve soprou e levantou discretamente o véu. Foi como um sinal, um sussurro da liberdade. Isadora Andrade de Sá aceita Gustavo Magalhães como seu legítimo esposo? Silêncio. Os convidados olharam confusos. O padre franziu a testa. Gustavo apertou os lábios, surpreso. Isadora tremia. Isadora? Ela recuou um passo, depois outro. Olhou para os pais, para Gustavo, e correu. Sim, ela correu. O salão se transformou num caos. Gritos, confusão, pessoas tentando entender o que estava acontecendo, mas Isadora já não ouvia nada. O coração batia forte demais. As lágrimas escorriam. O salto alto mal tocava o chão. O vestido se arrastava, sujando-se com poeira e liberdade. Ela saiu pela lateral da igreja, arrancou o véu, desceu a rua correndo sem olhar para trás. O motorista da limusine tentou alcançá-la, mas ela se embrenhou por ruelas e vielas que nem sabia que existiam. Estava sozinha, desesperada e livre.
O centro da cidade parecia um mundo paralelo. Os carros buzinavam, as pessoas andavam apressadas, alheias à mulher vestida de noiva que cruzava a avenida com os olhos cheios de medo e coragem. Era como se tivesse sido lançada em uma realidade onde ninguém a conhecia. E isso era um alívio. Foi quando a chuva começou a cair. Leve no início, depois torrencial. Isadora, ofegante, entrou correndo num estacionamento coberto, encharcada, sem celular, que deixara no camarim, e sem saber o que fazer. Seu vestido pesava, grudava no corpo. Ela tremia. Olhou ao redor e viu um carro preto, com os vidros escuros e motor ligado. Desesperada, correu até ele, bateu na janela do passageiro. Por favor, me ajude, sussurrou com a voz embargada. A porta se abriu automaticamente. Isadora entrou sem pensar. Só queria escapar, desaparecer. Senhorita, disse o motorista surpreso. Por favor, só me tire daqui. Qualquer lugar. Qualquer... Chance, ela implorou entre soluços. O motorista hesitou. Olhou pelo retrovisor. Recebeu uma mensagem em seu rádio e, após uma pausa, respondeu. Tudo bem. Feche a porta. O carro acelerou suavemente, desaparecendo nas ruas chuvosas da cidade. Isadora encostou a cabeça no vidro, respirando com dificuldade. O coração ainda batia como um tambor em guerra, e então, sem perceber, ela adormeceu. Quando acordou, o carro já havia estacionado. Estavam diante de um portão de ferro imenso, guardas uniformizados, câmeras, uma fachada elegante que mais parecia um palácio moderno. Ela sentou-se confusa. Onde estamos? Perguntou ao motorista. Na casa do Dr. Miguel Montenegro. Ele pediu que a conduzíssemos em segurança. Quem? Ela engoliu em seco. O nome parecia familiar. O homem mais poderoso deste país, respondeu ele com respeito na voz. E, pelo visto, agora também parte do seu destino. Isadora. Saiu do carro. A chuva havia cessado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. As portas da mansão se abriram lentamente. E lá estava ele. Alto, imponente, olhos de aço, o olhar mais intenso que ela já vira, Miguel Montenegro. E naquele instante, sem saber, Isadora não era mais a noiva em fuga. Era a mulher que acabava de cair, nos braços do homem que mudaria tudo. O hall de entrada da mansão era silencioso, revestido de mármore negro polido e colunas que sustentavam um teto alto demais para se enxergar os detalhes com clareza. Um ambiente que impunha respeito. Isadora, ainda ofegante, parada ali com o vestido encharcado e sujo, se sentia uma intrusa em um universo paralelo. Seu coração não tinha se acalmado desde a fuga. Na verdade, agora batia ainda mais forte, mas por motivos que ela não sabia explicar. Os passos ecoaram lentamente no corredor, pesados, firmes. E então ele apareceu, Miguel Montenegro. A figura que surgia à frente era impossível de ignorar. Alto, corpo bem estruturado sob o terno cinza escuro sob medida. Cabelos negros penteados com precisão, barba bem aparada. Mas nada se comparava à força do olhar. Olhos profundos, cinzentos como tempestade, que pareciam atravessar a alma de quem ousava fitá-lo. Isadora sentiu a garganta secar. Ele parou diante dela. Silêncio. Você sabe onde está? A voz dele soou grave, firme, sem pressa. Isadora respirou fundo, tentando manter a compostura. Não exatamente. Só pedi ajuda. O motorista me trouxe até aqui. Eu não sabia para onde ir. Sinto muito. Miguel observou-a com atenção. Não disse nada por alguns segundos. Apenas analisava como se fosse um juiz ou um estrategista prestes a tomar uma decisão que mudaria os rumos de um jogo importante. Você está fugindo, ele constatou sem que ela tivesse dito. Ela apenas assentiu. Do seu casamento? O rosto de Isadora empalideceu. Como sabe? Ele deu um leve sorriso de canto, quase imperceptível. Você está usando um vestido de noiva, senhorita. A pergunta correta seria: por que fugiu? Isadora hesitou. Ela não devia satisfações a um estranho.
mas ao mesmo tempo não conseguia se mover dali. A voz daquele homem tinha algo magnético, forte e ao mesmo tempo surpreendentemente acolhedor. Eu não amava ele, respondeu quase num sussurro. Me obrigaram. O casamento era uma farsa, um contrato, e eu cansei de viver a vida que os outros escolheram para mim. Miguel não demonstrou surpresa, apenas assentiu. Muito sensato. Fugir de uma sentença perpétua sem crime cometido, disse. Venha, você está encharcada. Vai pegar uma pneumonia antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ele se virou e caminhou pelo corredor. Isadora ficou imóvel por um segundo. Depois, o seguiu. Como se os pés movessem por si só, guiados por algo além da lógica. Foram conduzidos até uma sala ampla e confortável. Lareira acesa, estantes com livros antigos, sofás de couro. Um cenário que misturava poder e aconchego como um castelo contemporâneo. Sente-se, ele disse indicando o sofá. Ela obedeceu. Vou providenciar roupas secas. Ele se virou para sair, mas parou ao ouvir a pergunta dela. Por quê? Está me ajudando? Miguel virou o rosto ligeiramente de perfil e respondeu sem encará-la. Porque ninguém merece ser forçado a viver uma mentira. E por que você me intrigou? Isadora sentiu um arrepio. Minutos depois, uma governanta trouxe roupas secas e discretas. Um moletom preto, confortável e calça de algodão. Ela se trocou no banheiro luxuoso, lavou o rosto e, quando se olhou, no espelho, era como se visse outra mulher. Não era mais a boneca de luxo do casamento. Era uma mulher em reconstrução. Quando voltou à sala, Miguel estava de pé, diante da lareira. Ele segurava uma taça de vinho tinto, olhando para as chamas. Consegue beber? Perguntou, oferecendo-lhe uma taça. Depois do que vivi hoje, acho que mereço, respondeu, pegando a taça com mãos trêmulas. Eles beberam em silêncio por alguns segundos. O ambiente era calmo, quase intimista, e então ele falou. Preciso que entenda. Aqui não é um abrigo comum. Não estou oferecendo caridade. Mas você pode ficar esta noite. Amanhã decidimos o que fazer. Isadora assentiu. Eu agradeço, não tenho ninguém. Não posso voltar para a casa dos meus pais e não posso ser vista agora. Miguel a olhou com mais atenção. Você sabe quem eu sou, não sabe? Ela hesitou. Miguel Montenegro, empresário, influente. Acho que até ministro já foi, ele riu de leve. Já fui coisas demais. Hoje sou apenas o homem que manda em mais do que deveria. Isadora não sabia como responder a isso, mas o olhar dele era diferente. Não havia arrogância, havia peso e solidão. E você, Isadora? O que deseja? Ela piscou. Você sabe meu nome? Sei tudo o que preciso, ele respondeu, enigmático. Mas ainda não sei o que você quer. De verdade, ela demorou a responder. Mas finalmente disse, eu só quero ter o direito de escolher o que me faz feliz. Por uma vez. Só uma vez. Miguel se aproximou devagar. Ficou a poucos passos dela. O calor da lareira fazia contraste com o frio na espinha de Isadora. Isso tem um preço, ele murmurou. Qual? Ela sussurrou de volta com os olhos fixos nos dele. Ele se aproximou mais um pouco, inclinou-se lentamente e parou próximo demais. Enfrentar o mundo com coragem, inclusive a mim. E então se afastou, deixando o ar carregado de tensão. Boa noite, senhorita Andrade. Amanhã conversaremos. Descanse. Você vai precisar. Isadora assistiu ele se afastar pela sala silenciosa. Sentiu um nó na garganta. Não era medo. Era outra coisa. Algo mais perigoso. Algo que começava a nascer. Miguel. Montenegro não era apenas poderoso. Ele era uma promessa de recomeço. E talvez de perdição. Acordar naquela manhã foi como abrir os olhos para um mundo que não pertencia mais a Isadora. Os lençóis eram macios demais. As cortinas de linho balançavam levemente com a brisa que entrava pela varanda. O silêncio da mansão era espesso, quase reverente. Por um breve segundo, ela pensou que tudo havia sido um sonho. A fuga, a chuva, o homem de olhos cinzentos que parecia extraído de um livro proibido. Mas não era sonho. A realidade era mais absurda do que qualquer ficção. Ela estava hospedada,
ou talvez escondida, na casa de Miguel Montenegro, um dos homens mais ricos, influentes e temidos do país. Levantou-se da cama devagar, ainda com o moletom emprestado que a governanta havia deixado. A cada passo pelo quarto espaçoso, sentia-se mais deslocada. Ainda assim, havia uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez, em muito tempo, ninguém estava batendo à porta com ordens, vestidos, obrigações. Havia apenas o silêncio e escolhas. Quando desceu a escada, guiada pelo aroma irresistível de café fresco e pão assado, foi recebida pela mesma governanta da noite anterior. Uma senhora elegante, de postura rígida, mas olhos bondosos. O senhor Montenegro a espera no jardim interno, anunciou, sem rodeios. Isadora apenas assentiu, sem saber o que esperar. Miguel estava sentado à sombra de uma árvore de folhas largas. O jardim era imenso, com trilhas de pedra, flores raras, esculturas discretas e uma fonte central. Um paraíso privado. Ele lia um jornal dobrado ao meio, com a expressão pensativa. Ao vê-la se aproximar, fez um leve aceno com a cabeça e indicou a cadeira à frente. Dormiu bem? Perguntou sem tirar os olhos do papel. Surpreendentemente, sim, respondeu tentando manter a compostura. Ele deixou o jornal de lado, cruzou os braços sobre a mesa. Tem ideia do que causou ontem? Isadora mordeu o lábio inferior. Imagino. A essa altura deve estar em todos os sites, correto? Vídeos seus correndo de vestido viralizaram. Hashtags como Punte a noiva fugitiva e Mérciamo casamento em fuga estão entre os assuntos mais comentados. Ela abaixou os olhos, sem saber se ria ou chorava. Seu pai fez declarações à imprensa. O noivo também. Disseram que você teve uma crise de ansiedade e que logo estará melhor. Mentira, sussurrou. Claro que é. Mas as mentiras movem o mundo, senhorita Andrade. O que me leva à parte prática. O que pretende fazer agora? Ela respirou fundo. Não posso voltar para casa, não confio mais em ninguém. E sair nas ruas seria um convite para os paparazzi. Eu não tenho para onde ir. Miguel a observava com calma. Havia algo curioso em sua forma de olhar. Não. Era julgamento, era cálculo. Como se ele tentasse decifrá-la por dentro, entender seus mecanismos. Pode ficar aqui por uns dias. Não é seguro sair agora. Mas como disse ontem, esse lugar não é um abrigo comum. O que exatamente isso significa? Ela perguntou franzindo o senho. Que tudo tem um preço, Isadora. Até mesmo a liberdade. Ela recostou-se na cadeira, tensa. E qual seria o meu? Miguel sorriu de leve. Nenhum que você não esteja disposta a pagar. Quero dizer, você já deu o primeiro passo ao fugir. Agora é hora de decidir quem quer ser. Nos dias seguintes, Isadora passou a conhecer os corredores da mansão. Havia uma ala com uma biblioteca que mais parecia uma fortaleza de sabedoria. Um estúdio de música. Uma sala de reuniões onde Miguel passava horas em chamadas de vídeo com empresários, políticos e estrategistas. Ela o observava de longe, cada vez mais intrigada. À noite, jantavam juntos. Ele, sempre contido, educado, direto. Ela, cada vez mais à vontade, embora ainda tentando entender quem era aquele homem que exalava poder e, ao mesmo tempo, uma solidão desconcertante. Você parece mais uma fortaleza do que uma pessoa, ela disse certa noite, enquanto partilhavam um vinho, tinto encorpado. Miguel arqueou uma sobrancelha. Fortalezas não se constroem sozinhas, nem sem motivo. E qual foi o seu motivo? Ele demorou a responder. Eu era pobre, muito. Cresci sem nada, em uma favela do norte do país. Vi minha mãe morrer porque não tivemos dinheiro para um antibiótico. Jurei que nunca mais seria impotente, nem fraco nem pobre, e cumpri a promessa. Isadora sentiu o ar rarefazer ao redor. Mas ficou sozinho? Pelo caminho perdi coisas, pessoas, relacionamentos, porque o poder cobra caro. Mas agora, ele a olhou fundo nos olhos. Às vezes penso que talvez tenha pago caro demais. O silêncio pairou entre eles como uma sombra densa. Até que ela sorriu de canto. Ainda há tempo de renegociar o contrato da vida. Miguel riu. Pela primeira vez,
uma risada real, quase humana. Você tem coragem, senhorita Andrade, e senso de humor, raros atributos nos dias de hoje. No final daquela noite, Isadora caminhava sozinha pelo jardim. O céu estava estrelado, o som da fonte ao fundo era relaxante, mas o que mais a perturbava era o coração. Ele batia diferente agora. O tempo que passava ali com Miguel estava mudando. Algo dentro dela, a atração antes contida, agora começava a se expandir. Ele era perigoso, sim, mas havia verdade em seus silêncios, um mundo inteiro atrás daquela fachada impenetrável, e ela queria descobrir mais. Por isso, na manhã seguinte, tomou uma decisão. Foi até a sala onde Miguel analisava documentos e entrou sem bater. Quero ficar. Por mais alguns dias, mas não como hóspede. Quero trabalhar, fazer algo. Ajudar. Ele a olhou surpreso. Ajudar? Sim. Não quero ser mais uma mulher escondida num palácio esperando um final feliz. Quero construir o meu recomeço. Nem que comece como secretária. Miguel se levantou, caminhou até ela. Você sabe o que está pedindo? Sei. Estou dizendo que não quero que você me salve. Só me permita mostrar quem sou, além da noiva que fugiu. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão. Então temos um acordo. Isadora apertou a mão dele, firme, intensa, um toque que dizia muito mais do que qualquer contrato assinado. Ela não sabia ainda, mas aquele aperto de mão era o início de algo que nem o mais poderoso homem do país conseguiria controlar, nem ela. Isadora jamais imaginou que, menos de uma semana após fugir do próprio casamento, estaria acordando cedo, revisando planilhas e organizando reuniões dentro da mansão de Miguel Montenegro. Seu disfarce como assistente temporária. Uma decisão conjunta entre ela e Miguel para mantê-la protegida da mídia. Acabou se tornando muito mais do que um álibi. Virou uma ponte entre dois mundos. A cada novo relatório que ela organizava, Miguel a observava em silêncio. Não apenas pelo profissionalismo surpreendente que demonstrava, mas por algo mais difícil de nomear. Ela desafiava seu controle. Ela não tinha medo. Ela o olhava nos olhos como poucos ousavam fazer. No fundo, Miguel sabia, estava começando a perder o domínio da situação e do próprio coração. Na manhã daquela quarta-feira, Isadora apareceu no salão de reuniões com um vestido preto discreto e os cabelos presos em um coque simples. Trazia uma pasta nas mãos e uma expressão determinada. Reorganizei o cronograma de reuniões para esta semana e reestruturei os relatórios dos investidores estrangeiros com os dados atualizados do trimestre. Achei que gostaria de revisar antes da sua reunião de hoje à tarde, disse, colocando os papéis à frente dele. Miguel a encarou por um instante. Depois folheou rapidamente os documentos. Você tem talento, murmurou. Eu tenho potencial. O talento se desenvolve. Mas obrigada, respondeu com firmeza. Miguel fechou a pasta. E coragem. Está lidando com assuntos que muitos executivos evitam por medo de errar. E o senhor está me testando? Constantemente, disse ele sem sorrir. Ela cruzou os braços, com um leve desafio nos olhos. E estou passando nos testes? Miguel se aproximou. Parou diante dela tão perto que ela pôde sentir o leve aroma amadeirado do perfume que ele sempre usava. Está me deixando intrigado. Isadora sentiu o ar rarefazer. Engoliu em seco, mas não recuou. Bom, intriga é melhor do que indiferença. Miguel riu, mas não respondeu. Apenas a observou. Depois disse: Vista algo elegante. Hoje à noite temos um evento no Instituto Montenegro. Você irá comigo, como minha assistente, claro. Ela sentiu o estômago revirar. Claro, repetiu com ironia. Mas já sabia que aquela noite mudaria tudo. O Instituto Montenegro ficava em um bairro nobre, numa construção moderna de vidro e aço, onde Miguel financiava projetos sociais e tecnológicos. O evento daquela noite reunia empresários, políticos, diplomatas. E Isadora, ela escolheu um vestido vinho sem exageros com decote discreto e salto médio. Os cabelos soltos, ondulados. Quando desceu a escadaria da mansão,
Miguel parou de respirar por 2 segundos. Ele a olhou como nunca havia olhado antes, e ela soube. No evento, todos os olhares se voltaram para ela. Quem é aquela ao lado do Montenegro? Será que é a nova namorada? Achei que ele era inacessível. Isadora sorria discretamente, mas cada passo ao lado dele era um campo minado de tensão emocional. Durante o jantar, ele cochichou em seu ouvido. Você está absolutamente deslumbrante. Ela fingiu surpresa. Isso foi um elogio? Uma constatação. Quando o evento terminou, voltaram para a mansão em silêncio. No carro, os dois sentados lado a lado, sem encostar. Mas o ar estava denso, elétrico. O motorista sabia. Os dois sabiam. Ao entrarem no hall, Miguel tirou o paletó devagar, desabotoou os punhos da camisa. Isadora parou perto da escada, sem saber se subia ou ficava. Ele se aproximou, parou a poucos centímetros. Por que fugiu mesmo do casamento? Lhe perguntou em voz baixa. Porque não amava. Porque não queria me afundar em uma mentira, porque... Ela respirou fundo. Eu queria ter o direito de viver algo verdadeiro. Os olhos dele estavam fixos nos dela, cinzentos, intensos. E você acredita que o que estamos vivendo aqui é verdadeiro? Ela hesitou por 2 segundos. Eu acho que sim. Ou pelo menos é o mais próximo que já estive. Silêncio. E então ele tocou seu rosto com delicadeza. A palma quente contra a pele dela, o polegar deslizando levemente pela bochecha. Os olhos dela fecharam instintivamente. Eu tento me controlar, Isadora, mas você está tornando isso cada vez mais impossível. Então... Não tente, sussurrou sem abrir os olhos, e o beijo aconteceu. Foi lento no início, quase uma promessa. Depois, intenso, profundo, quente. Ele a segurou pela cintura. Ela levou as mãos ao pescoço dele. O mundo desapareceu. Não havia passado. Não havia fuga. Não havia mais mentiras. Apenas dois corpos conectados por uma verdade que nenhum dos dois teve coragem de nomear até aquele momento. Quando se separaram, ofegantes, Miguel encostou a testa na dela. Isso muda tudo. Talvez... Ela murmurou. Seja isso o que eu mais quero. Ele sorriu ainda com os olhos fechados. Você é perigosa, Isadora. E você é um homem que estava precisando se arriscar. Disse, beijando-o mais uma vez. Naquela noite, não dormiram. Separados. A paixão, contida por dias, explodiu em toques, gemidos e olhares silenciosos que diziam mais do que palavras jamais diriam. Ela não era mais apenas uma hóspede, e ele, definitivamente, não era apenas o homem mais poderoso do país. Agora, eram dois riscos correndo lado a lado. Dois corações fora de controle. Dois destinos em rota de colisão, e nenhum deles estava disposto a frear. Os dias que se seguiram ao beijo e à noite de amor pareciam flutuar numa espécie de realidade paralela. O mundo lá fora podia estar pegando fogo, mas dentro da mansão Montenegro, Isadora e Miguel viviam um intervalo precioso no tempo. Conexão entre os dois crescia com cada conversa, cada olhar prolongado durante o café da manhã, cada silêncio confortável à noite diante da lareira. Era um tipo de intimidade silenciosa e poderosa, mais perigosa que qualquer contrato assinado. Era visceral, incontrolável. Mas o mundo real não costuma dar trégua aos apaixonados, e os fantasmas do passado sempre sabem o caminho de volta. Na tarde de uma terça-feira, Isadora descia a escada com um sorriso leve nos lábios, levando um tablet com o relatório que Miguel havia pedido. Estava mais confiante, mais segura, como alguém que finalmente encontrava seu lugar no mundo. Mas o que encontrou no salão não foi Miguel, e sim o caos prestes a explodir. Dois seguranças falavam baixo com o assessor de Miguel, que segurava um tablet e fazia gestos nervosos. O que houve? Isadora perguntou, se aproximando. O assessor a olhou com hesitação, mas não respondeu. Miguel apareceu no segundo seguinte, vestindo uma camisa escura, a expressão sombria. Ele pegou o tablet das mãos do funcionário e girou a tela para que ela visse. Ali estava um vídeo, uma gravação de segurança de uma loja de conveniência. Mostrava Isadora,
de vestido de noiva, entrando em um carro preto. A gravação era clara e o título acima, nos principais portais de notícias, dizia: Misteriosa ligação entre noiva fugitiva e bilionário Miguel Montenegro. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Como conseguiram isso? Perguntou, quase sem voz. Estão ligando os pontos, Miguel respondeu. Demoraram mais do que eu esperava, mas não há mais como esconder. Alguém vazou a imagem, e agora estão escavando tudo o que você representa, e tudo o que nós temos. O coração de Isadora disparou. O que isso significa? Miguel respirou fundo. Seus olhos tinham aquela sombra fria que ele exibia quando tentava se proteger das emoções. Significa que vão nos caçar. Vão inventar versões. Vão questionar sua sanidade, minha ética, nossa verdade. E se o seu pai resolver reagir, isso pode virar uma guerra pública. Ela se sentou no braço do sofá, passando a mão no rosto. Eu causei isso. Tudo isso. Eu devia ter ido embora depois da primeira noite. Eu estraguei tudo. Miguel se aproximou. Agachou-se diante dela. Segurou suas mãos. Você não estragou nada. Quem viveu preso por tanto tempo quanto eu, sabe que liberdade tem preço. Eu só não queria que o seu fosse tão alto. Isadora olhou para ele com os olhos marejados. E agora? Agora a gente enfrenta. Mas o destino não achava suficiente o escândalo na mídia. 2 dias depois, um carro preto estacionou em frente à mansão. O segurança informou que havia uma visita formal. Miguel pediu que Isadora ficasse no andar de cima. Mas ela espiou escondida atrás da cortina da escada quando o visitante entrou. E a visão fez seu sangue congelar. Era Gustavo, o homem com quem ela quase se casou. Vestia um terno azul escuro e caminhava como um ator prestes a estrelar sua melhor cena. Tinha o rosto frio, quase debochado, e um papel nas mãos. Miguel o recebeu com a mesma frieza. Montenegro, disse Gustavo com um sorriso falso. Belo lugar, mas me diga, está confortável hospedando uma fugitiva? Miguel não respondeu. Apenas cruzou os braços observando. Vim por 2 razões, continuou Gustavo. A primeira, entregar uma notificação. A família Andrade quer processar minha ex-noiva por quebra de contrato e humilhação pública. Tenho documentos assinados por ela. Ele estendeu o papel. E sei que você é cuidadoso com suas alianças. Estar com Isadora pode custar caro. Demais. Miguel pegou o papel, leu brevemente e o rasgou ao meio sem dizer uma palavra. Gustavo sorriu. Achei que você fosse mais racional, Miguel. Você está apostando tudo em uma mulher que mal conhece. Ela destruiu meu nome, minha reputação, e agora vai acabar com a sua. Engraçado, respondeu Miguel por fim, porque pelo pouco que conheci, ela já vale mais do que todos os homens da sua linhagem somados. Gustavo perdeu o sorriso. Está cometendo um erro grave, pode ser. Mas é o meu erro, e eu o assumo com gosto. Gustavo fez menção de sair, mas antes se virou novamente. A imprensa está faminta. Eles vão atrás da Isadora, de você, da sua mãe, da sua infância miserável. Vão cavar sua sujeira. E quando acharem, porque sempre acham, vão derrubar tudo o que você construiu. Que tentem, respondeu Miguel firme. Mas se encostar nela, Gustavo, nem a mídia, nem seu dinheiro, nem Deus poderão te proteger de mim. Depois que Gustavo saiu, Isadora desceu. Eu ouvi tudo, disse. Você não precisava me defender assim. Ele vai atrás de você. E eu vou proteger você, respondeu. Miguel, mesmo que me custe tudo, você está se arriscando por minha causa e eu não posso aceitar isso. Não se for para você cair. Ele se aproximou. Pegou seu rosto entre as mãos. Eu construí impérios, Isadora. Derrubei gigantes. Mas nada disso me preparou para o que senti quando te vi entrar no meu carro. Eu não caí por você. Eu me encontrei em você. As lágrimas escorreram dos olhos dela. Eu estou com medo, sussurrou. Eu também. Mas o medo é o que nos diz que estamos vivos. Eles se abraçaram ali, em silêncio, como 2 sobreviventes, como 2 fugitivos, não da lei, mas de uma vida que não mais os satisfazia. Naquela noite, deitados lado a lado, não fizeram promessas. Apenas dormiram de mãos dadas,
como se o contato físico fosse a última âncora no meio do vendaval. Mas o que eles não sabiam é que o pior ainda estava por vir. E quando a mídia começasse a revelar os segredos do passado de Miguel e do passado de Isadora que ela própria desconhecia, tudo mudaria novamente. Porque quando se desafia os poderosos, até o amor pode virar arma. A tempestade havia começado. As manchetes tomaram conta das redes sociais, sites e jornais do país com uma velocidade feroz. Miguel Montenegro e a noiva fugitiva. Amor ou escândalo? Fortuna e romance. Os segredos do relacionamento entre o magnata e a herdeira rebelde. Ex-noiva de Gustavo Magalhães vive escondida com empresário influente. Fonte confirma relacionamento íntimo. A privacidade, antes guardada às 7 chaves entre os muros da mansão Montenegro, agora era dissecada por olhos famintos. Jornalistas acampavam diante da propriedade. Drones sobrevoavam os arredores. Fotógrafos seguiam os carros da equipe de segurança. Todos queriam uma imagem, uma frase, um gesto que confirmasse o que já era óbvio. Havia uma história de amor no epicentro do furacão, e ela envolvia os 2 nomes mais comentados do país. Dentro da mansão, Miguel mantinha a calma aparente de quem já enfrentara inimigos maiores. Mas Isadora via o cansaço crescer nos olhos dele, a sombra de quem carrega o peso de um império nas costas, e agora o peso do amor também, e ela se culpava. Eu devia ir embora, disse, certa manhã, na varanda do 2º andar. Você construiu tudo sozinho, seu nome, seu poder, e agora está prestes a perder por minha causa. Miguel se aproximou. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu não construí isso tudo para viver sozinho. De que serve tanto se eu não posso viver com quem me faz sentir vivo? Ela encostou a testa na dele. Eu te amo, sussurrou, mas não quero ser o motivo da sua queda. Então seja o motivo da minha força, porque sem você já não sei mais lutar. Horas depois, Isadora ouviu um chamado inusitado vindo do térreo. Quando desceu, viu o consultor de imagem e o assessor de imprensa reunidos com Miguel na sala. O que está acontecendo? Perguntou confusa. Miguel levantou o olhar. A guerra começou. Está na hora de contra-atacar. Dei uma entrevista coletiva para esta tarde. Decidi parar. De fugir. Vai se expor? Ela perguntou assustada. Você vai contar tudo? Vou contar o que precisam saber, o que eu quero que saibam e o que você quer que saibam. Ele se aproximou dela e respondeu com voz firme, que eu a escolhi, que entre o silêncio e a verdade, escolho meu coração. A entrevista coletiva foi montada no salão principal do Instituto Montenegro. Equipes de televisão, rádio e internet se amontoavam no auditório. O país inteiro esperava a fala de um dos homens mais poderosos e agora mais vulneráveis da atualidade. Isadora assistia de um monitor reservado em uma sala ao lado. Suas mãos suavam. O coração batia descompassado. Miguel subiu ao palco sem anotações, sem teleprompter, apenas ele, um microfone e o mundo. Boa tarde, começou com a postura ereta. Meu nome é Miguel Montenegro. E como todos sabem, há décadas construo negócios, projetos e relacionamentos com base em uma única regra: verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. Nas últimas semanas, minha vida pessoal se tornou alvo da mídia. Compreensível, dado o contexto. Mas o que poucos sabem é que essa história vai além da fuga de uma noiva. Vai além de um suposto escândalo. Ele fez uma pausa. Essa história é sobre liberdade, coragem e amor. Os flashes se intensificaram. A tensão era palpável. Isadora Andrade de Sá entrou na minha vida de forma inesperada, e eu teria todos os motivos para mantê-la longe, pela minha reputação, pela política, pelo poder. Mas, pela primeira vez, escolhi não fazer o que esperam de mim. Escolhi fazer o que meu coração manda. As lágrimas escorriam dos olhos de Isadora enquanto assistia. Ela não me destruiu. Ela me salvou. Salvou o que restava de humano dentro de mim. E não me envergonho disso. Me orgulho. Miguel deu um leve sorriso. Portanto, sim, estamos juntos.
E se isso ofende os padrões, talvez seja hora de redefinir os padrões. Obrigado. Salão explodiu em perguntas, mas Miguel apenas desceu do palco ignorando os gritos. Ele não precisava dizer mais nada. Horas depois, a mansão estava silenciosa. Miguel chegou sem alarde, tirando o paletó, afrouxando a gravata. Encontrou Isadora na biblioteca, de pé diante da janela. Ela se virou e, antes que dissesse qualquer coisa, correu até ele. Você não precisava fazer aquilo, disse, entre lágrimas. Você se expôs. Eu escolhi você, Isadora. Eu disse que faria isso. E faria de novo. Ela o abraçou com força. E então, como se todas as amarras tivessem sido rompidas, o beijo veio. Intenso, quente, feroz. Miguel a ergueu nos braços e a levou até o quarto, sem romper o beijo. A paixão explodiu, crua, bonita e real. Não havia mais esconderijo. Não. Havia mais barreiras. Havia entrega. Naquela noite, os corpos se reconheceram em cada toque, cada suspiro, cada sussurro de amor que escapava entre os beijos. Era mais do que desejo. Era renascimento. Miguel não era mais apenas o poderoso. Isadora não era mais apenas a fugitiva. Eles eram agora o que sempre buscaram ser, amor em sua forma mais verdadeira. Quando amanheceu, Isadora acordou com o rosto dele colado ao seu pescoço. Ele dormia sereno, como um homem que finalmente estava em paz. Ela sorriu, beijou-lhe a testa e sussurrou: Eu escolho você também, Miguel, mesmo que o mundo desabe, mesmo que o futuro seja incerto, porque o amor já estava feito e nada poderia mais pará-lo. A tranquilidade que se instalara após o pronunciamento de Miguel durou pouco, muito pouco. Se o país havia se dividido entre torcedores apaixonados pelo casal e críticos raivosos pela ousadia da relação, os bastidores do poder se uniram em silêncio e com dentes à mostra. Porque Miguel Montenegro não era apenas um bilionário envolvido em um romance controverso. Ele era uma ameaça para homens velhos demais e sistemas antigos demais. E quando um homem poderoso se move por amor, ele se torna perigoso. Na manhã seguinte à coletiva, Isadora acordou sozinha. Miguel já havia saído para uma reunião sigilosa com aliados políticos. O celular dela vibrava sem parar com notificações, mas ela havia decidido se desconectar por um dia. Precisava respirar. O que ela não sabia é que aquele seria o último momento de paz antes do colapso. Por volta das 11 horas, a ligação veio. Dona Isadora? Era a voz trêmula de um segurança. O helicóptero de Miguel Montenegro foi atingido. Uma explosão. Estamos checando. Informações, mas parece que ele estava a bordo. A mente dela entrou em curto-circuito. Não. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de o telefone cair de sua mão. A mansão mergulhou em pânico. Assessores correram. Equipes de segurança se mobilizaram. As notícias invadiram a mídia com urgência. Explosão em helicóptero que levava Miguel Montenegro. Bilionário envolvido em polêmico romance sofre atentado aéreo. Investigação. Aponta sabotagem intencional. Estado de saúde ainda é desconhecido. Isadora foi levada às pressas ao hospital onde ele havia sido socorrido. Estava pálida, em choque. Ao chegar, foi barrada por médicos e seguranças. Ele está vivo? Gritou. Um dos médicos respondeu com seriedade. Sim, mas em estado crítico. Ele sofreu queimaduras, fraturas e está sedado. A cirurgia está em andamento. Ela se agarrou à parede para não cair. Miguel estava lutando pela vida. E tudo por estar ao lado dela. Horas depois, Isadora se sentava sozinha numa sala de espera vazia, vestindo uma blusa manchada de lágrimas, com o celular desligado e os olhos fixos no chão. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu devia ter ido embora, repetia para si mesma em sussurros. Eu devia ter ido antes de isso acontecer, antes de ele pagar por algo que não tem culpa. Mas ela sabia que era tarde para arrependimentos. Sabia também que o amor deles agora tinha um novo preço e que o pagamento viria com dor. Na madrugada, o cirurgião apareceu. Estava exausto, suado, mas com um leve sorriso nos lábios.
Ele sobreviveu. A cirurgia foi um sucesso, mas ele vai precisar de tempo. E de alguém que não desista dele. Ela desabou em lágrimas. Pela primeira vez, não de culpa, mas de alívio. Miguel acordou 2 dias depois, ainda fraco, a respiração controlada por aparelhos, a fala arrastada. Mas ao abrir os olhos, a primeira imagem que viu foi ela, Isadora, sentada ao lado da cama, de mãos dadas com ele, cabelos desgrenhados, olhos fundos. Mas o sorriso... o sorriso. Você... Lhe sussurrou com dificuldade. Ela se aproximou, beijando-lhe a mão. Estou aqui, e não vou a lugar algum, nem que o mundo exploda de novo. Ele sorriu de leve. Eu achei que não conseguiria voltar. Você voltou, para mim. Isso é tudo o que importa. Você está bem? Agora estou, respondeu, os olhos marejados. Agora que você voltou para mim. Os dias no hospital foram difíceis. Miguel, mesmo sedado por analgésicos fortes, sentia as dores da recuperação, como ferros em brasa na pele. Mas nada doía mais do que a consciência de que tentaram matá-lo. Não por dinheiro, mas por amor, porque o sistema tem medo de homens que amam com verdade. Uma semana depois, em coletiva restrita, o diretor da Polícia Federal confirmou. A explosão foi planejada. O helicóptero foi sabotado com uma microcarga de explosivo no painel de controle. Estamos investigando os mandantes. Há indícios de envolvimento político e empresarial. Isadora assistia à transmissão da televisão, do quarto, sentada na cama ao lado de Miguel. Ele olhou para ela com calma. Você ainda quer ficar ao lado de um homem que vive cercado de ameaças? Ela pegou a mão dele e a levou até o próprio peito. Eu já escolhi, Miguel. Eu escolho de novo, e de novo, até o fim. Ele a puxou levemente e a beijou com doçura e gratidão. Então, você é minha cura, meu ponto fraco e minha armadura. Naquela noite ela dormiu abraçada a ele, com a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o coração que quase silenciara. Era um som frágil, mas teimoso, como o amor dos dois, forte o bastante para desafiar tudo, mas humano o bastante para temer o preço. O que viria em seguida? Eles não sabiam, mas sabiam que mesmo entre ameaças, feridas e cicatrizes, escolheriam o amor outra vez. Porque amar naquele mundo cruel era o maior ato de coragem, e eles já haviam provado que estavam dispostos a tudo, até mesmo a morrer, se fosse preciso, para proteger o que sentiam. O sol já despontava no horizonte, quando Miguel Montenegro finalmente voltou para casa. Foram 42 dias de internação, 37 pontos no corpo, 3 cirurgias, horas incontáveis de fisioterapia e uma única constante durante todo esse tempo, Isadora. Ela esteve presente em cada consulta, cada exame, cada silêncio difícil, cada noite insone. Tornou-se não apenas sua companheira, mas sua força. Sua presença era o único remédio que fazia efeito em meio a tantos analgésicos. Na manhã em que ele passou pela porta principal da mansão, mais magro, com um andar ainda firme, mas pouco mais lento, segurando a bengala que ainda precisava, Isadora correu ao seu encontro. Não para apoiá-lo, mas para simplesmente abraçá-lo, forte, como se quisesse colá-lo à vida. Lar, doce lar, ele murmurou sorrindo. Ela chorou, pela 1000ª vez. Achei que nunca mais ouviria sua voz aqui dentro. E eu achei que nunca mais veria você sorrir assim, respondeu acariciando-lhe o rosto. Ainda me ama? Nunca parei, respondeu ela sem hesitar. E cada dia longe de você só me ensinou a amar mais. Ele a beijou ali mesmo, como se a dor tivesse ficado para trás, como se o amor tivesse vencido o impossível, e tinha. Nos dias seguintes, a vida voltou a pulsar. Miguel retomava o controle dos negócios aos poucos, mas com uma leveza diferente. Não queria mais comandar o mundo. Queria construir um novo, onde coubessem ele, Isadora, e tudo o que havia entre eles. A mansão, antes símbolo de isolamento, agora se tornava palco de encontros, música, arte e risos. Isadora, por sua vez, retomou seus próprios projetos. Decidiu fundar um instituto de apoio
a mulheres que haviam sido forçadas a casamentos, contratos ou relações de conveniência. Inspirada em sua própria história, ela deu voz a quem havia sido silenciada por séculos. Eu não quero que minha fuga do altar seja apenas um escândalo, disse em uma entrevista. Quero que seja uma bandeira, uma porta aberta para todas as que ainda estão presas. Fugi porque tive coragem. Quero que outras tenham escolha. E o país a ouviu. Foi em uma tarde serena de primavera que tudo mudou outra vez. Miguel levou Isadora ao jardim interno da mansão, o mesmo onde meses antes havia lhe oferecido abrigo pela primeira vez. Agora, porém, as flores estavam em plena floração. O céu limpo, a grama verde como esperança. Ela vestia um vestido leve, azul claro, e os cabelos soltos. Ele usava uma camisa branca aberta no peito e uma calça de linho claro. Estavam descalços com os pés tocando a terra. Naturais, reais. Ele segurou suas mãos, olhou em seus olhos e disse: "Quando você fugiu do altar, o mundo achou que você estava perdida, mas a verdade é que, naquele momento, você estava sendo encontrada. E eu fui o sortudo que te encontrou." Ela riu emocionada. "E você? O que achava quando me viu, molhada, tremendo dentro do seu carro?" "Achei que meu mundo estava prestes a virar do avesso, e eu estava certo. Mas o que eu não sabia é que esse avesso era exatamente o que eu precisava." Ele tirou uma pequena caixinha do bolso e a abriu. "Eu nunca quis casar antes. Nunca vi sentido nisso, mas agora eu não consigo imaginar um mundo onde você não seja minha esposa." Isadora prendeu o fôlego. Os olhos se encheram de lágrimas. "Miguel, dessa vez, sem plateia, sem altar, sem obrigação. Só você e eu. Só amor. E liberdade. Você me diz sim?" Ela não hesitou. "Agora eu digo sim, com toda a minha alma." O casamento foi no jardim da mansão. Poucos convidados, amigos reais, sem flashes, sem obrigações. Isadora usava um vestido leve de seda branca com um toque de lavanda nas flores do cabelo. Miguel usava a mesma camisa do pedido. Eles caminharam juntos até um arco decorado com flores do campo. O juiz de paz os olhou com carinho. "Miguel Montenegro, você aceita Isadora como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, com liberdade e escolha?" "Sim, agora e sempre." "Isadora Andrade de Sá, você aceita Miguel como seu esposo para amá-lo com a mesma coragem com que fugiu?" "Sim." E dessa vez, com os dois pés no chão, e o coração voando, a troca de alianças foi simbólica, mas o beijo foi eterno. Meses depois, o casal foi fotografado em um vilarejo litorâneo, durante uma feira de artesanato. Nada de seguranças, nada de protocolos. Apenas duas pessoas andando de mãos dadas, rindo, tocando a vida com simplicidade. Mas a maior notícia veio quando Isadora apareceu no café da manhã, segurando um envelope na mão. "Recebi isso do laboratório", disse, entregando a ele. Miguel abriu curioso, e então parou. Seus olhos se arregalaram. Leu de novo, e olhou para ela. "Você está..." Ela assentiu, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. "Grávida. De gêmeos." Miguel levou a mão à boca. Depois a envolveu num abraço apertado, como se quisesse protegê-la. "Do mundo inteiro. Isso é o maior presente da minha vida." "Então é isso, Miguel. A gente não está apenas recomeçando, a gente está renascendo." A última cena é no mesmo jardim do casamento. Isadora com uma barriga já saliente, deitada no colo de Miguel. Ele faz carinho nos cabelos dela. Eles falam pouco, só se olham, porque agora o silêncio entre eles é paz. O preço do amor foi alto, mas eles pagaram e venceram, porque no fim, das contas, quando o amor é verdadeiro, o sim chega, mesmo que tarde, mesmo que depois da fuga, mesmo que depois da dor, ele chega e transforma tudo,